Fala galera, beleza? Quem fala é João Eduardo, torcedor do Clube Atlético Paranaense. Eu tô aqui para mais um vídeo, mais um boletim informativo para você, torcedor do Furacão, ficar informado de tudo que acontece de mais importante no dia a dia do Atlético, né? Então vamos para frente, que hoje a gente vai falar mais um pouquinho de mercado, né? Esse momento de fim de temporada, antes do início de outra temporada, a gente fala bastante das movimentações de mercado, até porque é um assunto que o torcedor pergunta bastante, né? Mas hoje é uma movimentação de mercado um pouquinho diferente. É de um atleta que não está mais no Furacão, né? Mas que é um atleta que, mesmo já tendo saído do Furacão, pode ainda gerar um novo lucro ao Atlético. A gente está falando do Bruno Guimarães, né? O meia, né, o volante que foi vendido pelo Atlético em 2020 para o Lyon, surgiu no interesse da Roma, né? Até vim em camiseta da Roma, né? Para casar um pouquinho com o vídeo, né? O Bruno, né, que recebeu uma sondagem da equipe da Roma, que é dirigida pelo José Mourinho, né, o grande treinador José Mourinho, né. A informação foi divulgada pela do jornal italiano, né, Gazeta dello Sport, e é um interesse da Roma, né, por esse jogador do Lyon, né, que pertence ao Atlético. O Atlético ainda tem uma porcentagem de lucro nele, por isso que o Atlético pode receber um valor pela transação envolvendo o Bruno Guimarães, né? Então, só para a gente lembrar, né? O Atlético vendeu no início de 2020, né? O Bruno Guimarães para o Lyon por cerca de 20 milhões de euros, né? Na época era cerca de 115 milhões de reais, né? Hoje, com a cotação do real tá um pouco diferente, daria mais, mas na época foi isso. E o Atlético permaneceu com uma porcentagem dele, né? Foram cerca de 20% que o Atlético permaneceu, só que a gente já vai explicar que não é um valor total do Bruno Guimarães, é 20% da diferença entre o que o Atlético já recebeu. Então a gente já vai explicar um pouquinho essa diferença, né? O Bruno também já foi sondado em outros clubes, né? Como o próprio como o Borussia Dortmund da Alemanha e o Arsenal da Inglaterra, né? Mas não teve prosseguimento nas conversas. A informação que saiu é que, né, a Roma estaria disposta a pagar cerca de 30 milhões de euros, cerca de 193 milhões de reais, para contar com o Bruno Guimarães. A questão é que, né, o Lyon deu a entender que só iria negociar o Bruno por uma quantia acima, cerca de 45 milhões de reais. Agora, perdão, 45 milhões de euros, cerca de 288, 290 milhões de reais. Então, para jogar na balança, a gente vai entender o que são esses 20% que o Atlético tem do Bruno Guimarães, que surge, é um assunto um pouquinho, que tem algumas dúvidas, né, mas a gente vai falar. Tem gente no futebol que usa o termo mais-valia para explicar esse tipo de porcentagem, mas basicamente uma porcentagem de lucro. Que é basicamente, então, se o Atlético vendeu o Bruno Guimarães por 20 milhões, ele só recebe esses 20% acima dos 20 milhões que o Lyon já pagou por ele. Então, se a proposta for de 30 milhões, é basicamente a diferença. Então, é 20% da diferença. Então, proposta de 30 milhões, se o Lyon aceitar, o Lyon, como pagou 20 para o Atlético, separa 20, o Atlético tem direito a 20% dos 10 milhões, que é a diferença entre 30 e 20 milhões. Então, num cenário hipotético, se o Lyon aceitar essa proposta de 30 milhões de euros pelo Bruno, o Atlético teria cerca de 10 milhões de euros. Então, ele teria 20% desses 10 milhões de euros, cerca de 2 milhões de euros, fazendo essa transferência para o real, cerca de 12,8 milhões de reais, que já é um valor considerável, mas pode aumentar, né? Mas basicamente essa é a diferença. Se, né, a Roma acabar aceitando a proposta do Lyon, a contraproposta, né, de 45 milhões, o Atlético ele tem 20% dessa diferença. Então, 45 menos 20, cerca de 25 milhões. O Atlético é proprietário de 20% da diferença. Então, seria cerca de 20% de 25 milhões, que seriam basicamente 5 milhões de euros, fazendo essa transcrição para o real, cerca de 32 milhões de reais, valor bem alto. Então, é basicamente isso. Muita gente fala, não é 20 milhões, não é 20% dos 30 milhões, não é 20% dos 45 milhões. É 20% da diferença entre valores pelo que o Atlético já recebeu quando vendeu pela primeira vez o Bruno Guimarães para o Lyon da França. Só para contextualizar um pouquinho, né, o Bruno Guimarães é um dos destaques do Lyon no campeonato francês, né? Não à toa as boas atuações renderam ele a convocação para a seleção olímpica e também algumas convocações para o Tite na seleção principal.
Ele tá chegando em 70 partidas com a camisa do Lyon, né? Ao todo são 68 jogos. Ele já marcou 3 gols e deu 7 assistências, né? Então é um cara que chama bastante atenção, porque é um jogador muito com uma mobilidade que a gente, com o torcedor do Atlético, conhece. É uma qualidade muito grande no setor de meio de campo, né? Não à toa que eu comentei que na janela de verão, né, da Europa, equipes como o Borussia Dortmund e o Arsenal se interessaram, né? A questão é justamente o valor. Bruno já não é um atleta mais tão novo para o padrão europeu, né? Já tem ali 24 anos, então talvez os clubes não estejam tão dispostos a pagar um valor alto para um jogador que já não tem ali 19, 20 anos, né? Que é o valor que os clubes europeus gostam de investir mais alto, porque entende que o teto de potencial é maior. Só que o Bruno é um cara que tem mostrando muito talento mesmo, já não sendo um atleta tão novo, mas ainda um atleta muito novo, né? Galera, basicamente é isso. Se quiser saber mais sobre a transferência do Bruno Guimarães e tudo do dia a dia do Atlético, vai lá em sporting.com.br/Atlético. Lá você fica informado de tudo que acontece mais importante no dia a dia do Atlético, né? Tem muita notícia do Furacão. O torcedor não vai perder nada. Se quiser saber mais sobre futebol e esporte geral, vai nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, @portalNM. Assim você fica informado de tudo que acontece no dia a dia do esporte, do Atlético, de modo geral, lá você não vai perder nada. É isso, galera. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.